Bom, boa tarde. Vou retomando os vídeos. Semana passada eu não consegui fazer, tive várias provas. Foi uma semana bem puxada na faculdade. E agora a gente retoma, né, com os vídeos fazendo um giro. Lembrando que isso aqui não é nenhuma call de compra ou venda, né? Acho que louco seria se alguém seguisse ou tentasse tirar daqui alguma coisa de compra ou venda. É mais uma questão educativa, né, para ir aprendendo e testando a leitura do mercado. E a ideia é que se alguém tiver algum comentário, quiser acrescentar, a gente vai construindo junto, né? A gente vê aqui o Ibov ainda nesse canal de baixo, né? Eu vou colocar aqui o Bova 11, que acho que vai ficar um pouco mais clean, um pouco mais limpo para a gente poder ver. Deixa eu puxar para cá. Eu coloquei mais ou menos aqui o local onde a gente colocou de busca, né, do alvo, que eu acredito que seja ali em torno de 105, né? Vamos ver quando vai chegar essa média de 200. Eu acho que talvez aqui já seja um alvo mais plausível, né? Se a gente conseguisse dar uma puxada pro lado aqui. Que provavelmente vai ser uma resistência, essa média de 200, assim como aqui ela foi uma região de defesa, aqui uma região de defesa. Provavelmente aqui vai acabar sendo também, né? Se a gente colocar o diário, a gente vai observar que está em nível de sobrecompra, o Ibov. Se a gente colocar, essa aqui é a média Welles-Wilder ponderada de 400, é uma média bem importante também. Então, uma região de defesa. E se a gente colocar a banda de Bollinger, olha só como que fechou, né? Ele fechou fora lá da banda de Bollinger praticamente inteiro. Então, para a semana que vem, ao que tudo indica que a gente vai ter alguma correção, né? Hum, Após esse fechamento aqui, não sei se eu vou conseguir puxar algum que a gente possa observar. Aqui tem um fechamento parecido, né? Então ele veio, ficou flat, né? Ficou de lado aqui. Veio, fez uma quase uma correção, não chegou a ser, e depois continuou subindo. Então pode acontecer, né? E esse candle aqui ainda está mais bonito que o atual agora, né? Que foi feito na semana. Que a gente vai ver também. Fechando fora. Então a indicação aqui seria de um esgotamento, de certa forma, né? Ele fecha praticamente fora, uma longa sombra superior, mas nada impede dele continuar subindo, né? Eu acreditaria que ele deva vir fazer uma correção aqui. Talvez faça isso aqui, assim, 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 para depois seguir, né? Então seria um momento para corrigir, diminuir um pouco. Assim como ele pode vir fazer uma correção aqui nessa média, para depois subir, ou até mesmo nada impede dele seguir reto, né? Mas acho que esse aqui é a menos provável. O mais provável acho que seria isso aqui. Quando a gente volta para o semanal, vamos olhar o BOV aqui que tá. A gente vê ele saindo e vê essa média, então provavelmente deve chegar aqui, deve ficar numa zona de briga, né? Nessa próxima semana. Pode ser um candle grande aqui de compra, pode, né? Mas também pode ser um local de briga, ou de repente ele pode chegar esse momento a fazer e depois voltar, assim como a gente viu aqui no dólar, né? Olha só, o dólar, a gente teve uma correção bem forte. Acho que isso aqui eu comentei nessa semana aqui que eu fiz o vídeo dessa para essa, só não fiz dessa daqui para cá. E eu comentei que se perdesse, né, a mínima, seria talvez uma opção de venda, né? E aí aqui realmente ele perdeu a mínima e fez essa correção. Só que notem que quando a gente tem esse candle grande no semanal, né, um grande movimento, se a gente entrar no diário, o que, que vai aparecer? Vai aparecer uma exaustão da venda. E a gente nota essa exaustão da venda, olha só como desceu, saiu do nível de sobrecompra para o nível de sobrevenda em uma semana, né? E aí a gente pode observar o que? Quando a gente coloca a banda de Bollinger. Olha só como ele fechou lá fora, né? Então a volatilidade, ó, a volatilidade dessa semana, isso que foi a semana, né? Então 5 dias de queda seguido. Aqui a gente, o que o Stormer chama de um disfarce de compra, né? Então ele abre aqui embaixo e fecha num candle de alta, não é o candle mais bonito de alta, mas ainda assim fecha no candle de alta. E ele fecha fora da banda de Bollinger, né? Então seria natural para a semana que vem ou para segunda-feira,
né? Abrindo aqui, eu acreditaria talvez que ele já abrisse dentro do dentro das bandas de Bollinger, né? Então, acho que vai ter uma correção aqui no curto prazo, né? E aqui, considerando o retângulo que a gente tinha desenhado previamente, talvez ele vai ficar aqui brigando dentro desse retângulo. No semanal a gente consegue ver um pouco melhor, né? Porque tem essa Wallace Windor ponderada de 400 no topo e tem esse topo, digamos assim, foi feito anteriormente aqui. Então acho que seria uma boa zona de briga. O dólar pode vir, pode descer, vir buscar aqui de novo? Poder pode, né? Mas o mais provável, ainda mais considerando aquela exaustão de venda no diário, deve ser uma correção, talvez uma semana menor aqui, né? Um candle de contração, considerando que esse candle aqui, olha só o tamanho desse candle. Ele é, a gente teve algum outro candle que, ó, 303 pontos. Aqui a gente vai ter um outro candle. Se a gente colocar, acho que fica mais fácil de ver, ó. 307. Aqui a gente teve 335 pontos, né? Então, notem ó, 307. Esse candle aqui foi maior, né? Acho que a gente não vai ver um candle tão grande, olha aqui. Ó, 251. Então, e daí depois dessa semana grande, claro, caiu um pouquinho mais, mas olha como diminuiu os candles, né? Ó, 100 pontos, um terço do candle. Então eu acredito que vão ser candles menores agora, né? Acho que essa seria a minha leitura. Também está num nível também de sobrecompra. Descendo, acho que seria natural uma correção, né, no dólar. Se perder esse retângulo, aí talvez esperaria um repique, talvez esse momento seja do repique, né? Considerando a média de 200, vamos supor que se a gente, como o diário já está um pouco esgotado, o nível de sobrevenda, vamos supor que ele fizesse isso aqui, buscando essa média de 200, e aí a gente, peraí que tá, só um minuto. Acho que com isso aqui fica melhor. Deu. Ó, vamos supor que ele fizesse isso aqui. Não, piorou a situação. Não sei o que houve com o cursor. Deixa eu tirar. Não era assim. Ó, veio aqui na média de 200. E aí ele vai armar. E daí aqui que a gente entraria vendido com um stop aqui, né? Então essa é uma opção, né, também. Já que esse movimento, para mim, demonstra direcional, né, também. Se for levar em consideração outra opção que a gente tem é esperar retornar nessa barra, né? Então, da mesma forma, se vocês observarem isso, o Stormer fala, né, que essas grandes barras, elas são feitas pelos grandes players, e quando a gente coloca aqui assim, olha só, é meio só ajustar aqui. Isso aqui é a abertura dessa grande barra, né? Então, o que o Stormer diz? Que geralmente ela vai ser testada. Então, notem como ela vem na abertura da grande barra e daí perde, né? Então, quem vendeu aqui com stop, talvez, né, fez esse candle de baixa, né? Coloca o stop aqui e vende aqui, buscando duas vezes o risco, sei lá, uma vez e meia, uma vez o risco, ou consegue, né? Conseguir um bom dinheiro e talvez agora aqui seja uma opção também, né? Esperar voltar aqui em cima desse retângulo, nessa abertura da barra e entrar vendido de novo, né? Então tudo isso aqui é opção. Vamos lá. Passando para Vale, para a gente também não demorar muito. Vale fez um candle de contração. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui para a gente ver um pouco melhor. Eu vou tirar esse. Tá vendo aqui? Chegou em 100% do alvo. Vamos tirar essas barras. Aqui seria um fundo aqui relevante, então vou manter. Seria nessa zona de briga. Estocástico lento e nível de sobrevenda. Tá feio, né, o gráfico. Se a gente colocar na banda de Bollinger para verificar um pouco da volatilidade, a gente vai ver que ele está próximo aqui, mas nada muito significativo. No diário, talvez tenha teve um sinal gráfico, né, que foi dado aqui, fechando totalmente fora da banda, e ele já chegou no alvo que seria metade da banda de Bollinger, né? Então, como aqui, ou aqui,
aqui e aqui. Então, agora não tem muito, não tem nenhuma coisa mais relevante. O Alice Wither ponderado de 400 no diário, né, uma média importante. Pode vir testar de novo aqui, pode ser que suba. Eu não vejo nenhum sinal gráfico para mim, né? Claro, talvez para alguém mais experiente esse gráfico aqui ele seja um pouco mais óbvio, mas para mim não tem nada muito evidente nesse momento, né? Só aguardar para ver as cenas de próximos capítulos de Vale. Quando a gente entra em Petro a gente comentou daquele candle quando supera a máxima da semana anterior, entrar buscando 8%, né? Quem fez isso conseguiu aqui. Petro anunciou, e acho que talvez isso seja uma, o grande motivador talvez dessa alta, né? Anunciou pagamento de dividendos em torno de 20% do valor da empresa, né? Então, um pagamento muito alto, né? O, eu acho que isso é uma forma correta também de repassar esse dinheiro para o governo, né? Em vez de retirar o dinheiro do caixa direto, repassa para o governo, assim como para os acionistas. E daí o governo pode usar a parcela dele com o que for necessário, né? E os acionistas também vão fazer o uso como querem. Como a gente tem esse candle de alta, mesmo raciocínio daquele candle grande de baixa, né, do dólar, a gente vê um candle grande de alta no semanal. A gente vai imaginar o quê? Que no diário houve uma exaustão da força compradora, né? Quando a gente faz isso no diário, a gente vai abrir a banda de Bollinger. Olha o que a gente vê. É um candle gigantesco de alta. E aí notem aquilo que a gente tinha conversado, né? Ah, porque aqui já fechou muito fora. Ah, olha só esse candle aqui. Quando perder a mínima, vai vai cair. Eu nem sei se ele chegou a perder a mínima dele foi 30,59 e a desse aqui foi, vamos ver, 30,62. Ele nem perde a mínima aqui. Daí, ah, não, mas agora quando cair, ah, não, agora vai. Não, agora quando perder. A princípio tá, né, com cara de exaustão de compra. Notem também que aqui claro, né, muitas vezes não é um raciocínio muito simples, né? Mas notem que o que aconteceu aqui, isso aqui foi rompimento de topo histórico, né? Então a gente tem um topo histórico de Petrobras aqui em 32,65, né? Se a gente tirar o zoom do gráfico, a gente vai observar. E aí o que a gente pode falar, né? Parem, sei lá, né? Claro, muitas vezes para quem é buy and holder não vai fazer diferença, né? Mas o pessoal que opera mais gráfico geralmente tu vai entrar numa posição quando tem um risco-retorno interessante, né? Qual que é o risco-retorno? Qual que é o stop de quem está aqui, quem comprou, né? Quem comprou essa semana? Está aqui embaixo? Está aqui nesse fundo anterior? Está aqui nesse retângulo? Né? Então, notem que o risco-retorno não parece muito interessante, né? Se a gente notar, se a gente colocar outros rompimentos, né, de topo anterior, só para a gente, né, ilustrar um pouco melhor. Aqui talvez tenha tido um. Não sei se eu vou achar pro lado. Meio difícil de achar aqui, né? Ver se a gente consegue colocar. O anterior foi rompido. Aqui teve um rompimento. Que a princípio seguiu. Né? Ó, rompeu e aqui não voltou. A gente vai ter um rompimento de topo anterior aqui também. Aqui rompeu, voltou em cima do topo. Olha só. Esse aqui rompeu o topo anterior, voltou em cima do topo e aí foi. Aí aqui é uma entrada que me interessaria, né? Acho que é diferente. O que mais que a gente teve aqui de rompimento de topo anterior? Aí veio aqui, fez um topo, ele tenta romper, não consegue, no outro ele rompe, vai. Aí depois a gente vai achar um topo anterior aqui. Daí tenta romper esse topo aqui, né? Ele rompe, aí volta e mergulha aqui dentro. Aí tenta romper o topo, volta, tenta romper, volta. Aí a gente vai manter esse aqui agora como topo anterior. Vamos botar aqui assim. Vamos olhar o gráfico pro lado. Ó, aqui tentou ir lá no topo, não conseguiu. Aqui rompeu e foi. E isso a gente está olhando no diário, né? Então, nota que esses rompimentos aqui, que é a abertura de banda de Bollinger, né? Então, ó, olha como ele rompe abrindo a banda e empurrando. Depois a gente vai ver.
Outro rompimento de topo aqui. Uma barra grande também, mas bem dentro das bandas. A gente vai ver outro rompimento aqui assim. Também, olha só como estreitou essa banda de Bollinger, como ele abriu, né? Depois a gente vai ver outro rompimento de topo. Aqui assim. Ó, esse rompimento ele até foi, depois voltou, ficou brigando aqui assim. No final acabou mergulhando. A gente vai ter outro rompimento de topo. Aqui assim, notem como ele foi, depois ele volta para dentro. Aqui é a mesma coisa, né? Um, um cenário parecido, né? A volatilidade bem alta nessa semana que deve ter sido uma barra bem grande, depois ele volta para dentro para depois ir, né? Então diminui um pouco a volatilidade, corrige, né? Tem as correções no tempo e no preço, né? Então corrigiu no tempo aqui. Depois ele vai buscar, vai fazer um novo topo histórico aqui assim. Aí esse topo histórico tenta romper, em algum momento rompeu, né? Aí voltou tudo para dentro aqui. Aí mesma coisa, né? Um rompimento aqui, falhou o rompimento. Aí depois a gente vai ter aqui assim, topo histórico de Petro. Rompeu, ó, notem como volta em cima do topo histórico, porque isso aqui foi uma semana em algum momento, né? Tava só esse candle de alta. Ele faz esse retorno, esse pullback, e aí ele vai. Ah, aqui um rompimento também, ó. Ó, notem um rompimento forte aqui, só que lá, ó, fora da banda de Bollinger. Aí fechou, fechou fora, fechou dentro e veio. Então, um rompimento é, eu particularmente, né, não vou dizer que não vejo com bons olhos, né? Muitos bons olhos, sempre é bom que tenha rompimento histórico, né? Uma tendência, é assim que vai formando a tendência de alta dos papéis, ainda mais papéis sólidos como Petrobras. Mas eu sempre fico atento, né? Porque o risco retorno nesse momento do rompimento geralmente ele é um pouco mais difícil, né? Aqui tem, ó, mergulhou, voltou tudo. Quem comprou esse rompimento pensando agora vai, né? Agora a Petrobras, aliás, até aqui, ó, é melhor, né? Rompeu pouco, retornou tudo. Assim por diante. Então, em rompimento de topo histórico, eu fico um pouco mais receoso, né? É óbvio que é interessante que isso ocorra, né? Porque isso é o natural do papel, que ele vá rompendo o topo histórico. Futuramente isso aqui provavelmente vai ser rompido. E para quem acredita na empresa, né? Então faz suas compras por buy and holder. Mas, voltando a dizer, eu acredito numa correção leve aqui, talvez mais forte, né? No curto prazo de Petrobras. O que seria bem natural, né? Não significaria uma mudança de tendência, né? Muito pelo contrário, né? Uma tendência saudável seria feita uma correção, talvez até aqui assim. Pô, dificuldade. Ah, por causa desse aqui, já vou tirar. Ó, seria natural uma correção de Petrobras. Vamos puxar aqui do meio até a metade dessa linha. Aí daqui vai e segue, né? Pode vir no fundo do canal, meio, vai. E segue, isso aqui é uma tendência de alta, né? Claro, aqui só um exemplo, né, que está sendo dado, mas que é possível, tá? Bradesco fez o candle de alta, ele tentou perder o fundo, a princípio não está perdendo esse fundo. A gente até chegou aqui a estimar caso houvesse essa perda, né? Vamos ver como é que está no gráfico aqui do swing. Possivelmente ele venha buscar essa média aqui e siga nesse trabalho, né? Então ele estopou todo mundo acreditando que tinha perdido o fundo e está retornando. Estocástico em nível de sobrevenda. Quem tem operado esse retângulo aqui, talvez seja um bom momento, né? Superou a máxima, entra comprando, stop aqui embaixo, faz uma trava de alta de repente, né? Para não arriscar tanto dinheiro, aí vai e volta. Claro, depende do valor, né? Mas fica mais barato, no caso eu quero dizer, né? Se posicionar fazendo pela trava de alta muitas vezes. Ambev segue esse movimento estranho, fez um candle bem feio aqui, né? Quase nível de sobrecompra aqui no estocástico. Alguns consideram o nível de sobrecompra já em 70, né? Então aí já estaria, eu gosto de deixar em 80, mas está bem próximo.
E notem como ele superou em algum momento, né, bastante essa média de 200 e retornou. Se a gente for parar para pensar, se tivesse fechado aqui em cima seria uma exaustão de compra, né, da volatilidade. Então o que a gente pode imaginar no diário seria que em algum momento chegou muito próximo ou fora da banda de Bollinger e retornou. Se a gente colocar aqui no diário, ainda tem o Alice Wither apoderado de 400. E se a gente colocar a banda de Bollinger, o que, que a gente vê? Aquilo que eu falei, muito lá fora da banda de Bollinger e retornou para dentro, né? Eu nada a fazer no gráfico de Ambev, não vejo nenhum sinal interessante, nem para posicionar. Quem acredita na empresa, segue comprando. Não sei se talvez, se quiser, né, tiver interessado, talvez na perda da mínima que fizesse uma venda, né, já que teve esse sinal gráfico aqui. Aqui, como aqui perdeu, tentou, né, a média de 200 não conseguiu, retornou. Mas o stop também é um pouco grande, né? É, olha só o tamanho dessa sombra, né? Mas, de cada um. JBS, eu acho que por mais que tenha essa sombra superior, ela ficou um pouco mais bonita, né? Porque a gente teve esse canal de alta aqui, tem essa média de 200 também está subindo. Essa aqui é a média de 80, né? Mas ela é mais um referencial, podia ser 50. Mas o que acontece aqui é que ela vem, ela aparentemente muda, né, essa tendência. E agora ela faz um fundo, né? A gente tem que torcer para que ela não faça um fundo mais baixo, que ela comece a fazer topos mais altos e que isso aqui seja um alargamento do canal, né? E que agora talvez a linha de suporte seja essa daqui. Ó, aí fica interessante, né? Se a gente desenhar dessa forma. Pode ser que venha e perca, pode ser. Pode ser que muita gente esteja apostando na venda aqui, fazer um pivô de baixo e realmente entrar na tendência de baixo, pode. Esse estocástico aqui querendo sair, a gente teve esse outro ponto aqui. Então, historicamente, são bons pontos para comprar, né? Considerando que ela está sim numa tendência de alta, se puxar ela mais, dar um D-zoom, né? Aí tem a primeira, a segunda e a terceira, a tendência primária, secundária, terciária. Claro que o ideal é quando alinham as três, mas de modo geral, vejo com bons olhos, né? Quem quer tentar um trade. B3 segue o seu canal de baixo, vai talvez fazer uma correção aqui, um pouco parecido talvez com o Ibov, né? A diferença é que o Ibov, a média de 200 e a média e a linha central do canal de baixo estão mais próximas, aqui elas estão mais longe, né? Mas eu acredito que pelo menos até a linha central do canal de baixo deva vir, né? Então, como está saindo do nível de sobrevenda, se a gente colocar isso aqui no diário, colocar a banda de Bollinger, a gente vai ver, ó, como está bem dentro, né? Então, olha aqui aquilo que eu comentei, como fecha bem praticamente fora e dele corrige pelo menos até a metade, né? Da linha central da banda de Bollinger aqui, que é a média móvel de 20 aritmética. Tá, vamos botar para o semanal. VEG fez uma semana bonita, né? Não deixa de ser um pivô de alta também, aqui, se a gente considerar. Vou puxar daqui de baixo, bem, e só tirar essa daqui. Tirei errado. Aqui é a expressão de um fibo. Ó, teria como alvo 100% essa média móvel de 80. Aquilo que eu comentei antes, que ela provavelmente vá lá em cima, né? Não sei se vocês lembram que eu falei isso, eu vou botar de volta aqui, fica mais explicado que eu tinha comentado. Que eu considerei que isso aqui era um canal de baixa, e no momento que ele perdeu esse canal de baixa, ele provavelmente deve voltar, subir, e ele deve ampliar aqui em cima, né? Então deve vir aqui em cima a VEG, e depois retornar, talvez o canal de baixo, ou aí fazer assim um canal de alta, lateralizar, enfim, né? Mas a tendência, o que eu imagino, minha leitura que eu faço, né, que o que ele desceu aqui para fora do canal, ele vai subir lá para fora do canal também, tá? Eu coloquei o IFIX, que eu não tinha colocado nas outras vezes, eu vou buscar avaliar um pouco mais.
Aqui no FX poderia talvez fazer um canal de alta, depois um canal de baixa, que não sei nem o que seria, talvez um alargamento, mas eu prefiro deixar esse retângulo, né? E a gente vê o FX ele está fazendo um movimento aqui que acho que seria interessante. Eu gosto bastante, né, de fundo imobiliário, busco investir. A gente vê que ele não recuperou ainda de 2020, mas a longo prazo a tendência é que recupere, né? Então, lembrando qual que é a intenção, né, do fundo imobiliário de modo geral, tirando as pessoas, claro, que fazem especulação, mas quem investe, é que futuramente esses rendimentos eles gerem uma renda passiva para a pessoa, né? Uma renda passiva suficiente. E qual que é o interesse da pessoa enquanto ela está aportando, né? Talvez graficamente aqui para quem de 2020 para 2022. Para quem já fez um aporte há muito tempo, talvez não esteja interessante, né? Porque talvez tenha diminuído um pouco os dividendos, mas para quem está tá fazendo aportes agora em fundo imobiliário, ter diminuído o preço da cota é interessante, porque a gente quer comprar o que se considera mais barato, né? E aí que com o tempo ela vá valorizando e a longo prazo é o que tem se mostrado no índice, né? No IFIX. Então, deixa aqui o recado sobre fundo imobiliário. E agora falando rapidamente sobre o Bitcoin. Né? Bitcoin eu deixei aqui a média de 200, esse aqui é o Bitcoin no semanal contra o dólar Tether. Ele atingiu os alvos que tinham sido comentados. E agora, eu acho que talvez ele venha buscar esses fundos aqui, ó, em 29 mil, né? Para depois ele definir essa tendência, se ele vai começar a subir, se ele vai voltar a cair. Mas eu esperaria que ele retornasse nesses 29 mil antes de decidir, né, para que lado vai. Eu acho que é isso por enquanto, né? Falei um pouco, falamos bastante. E na próxima semana eu faço também com mais calma. Agora que eu tô de férias, fica um pouco mais tranquilo. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar. Vou encerrar aqui a gravação. Espero que tenham aproveitado.